Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. E hoje o nosso assunto do vídeo vai ser sobre florais, pessoal. Florais, a essência vibracional que as flores nos patrocinam com muita maestria, com muita elegância e com muita assertividade, gente. Eu acho essa terapêutica fantástica. Eu sou praticante, eu sou terapeuta floral, eu também uso a terapia floral comigo, na minha casa, na minha família, com meus filhos, com os pets. Então todos podem se beneficiar. Não é uma terapêutica sugestiva, viu, gente? Como muitas pessoas às vezes dizem: ah, mas isso é sugestão. Ah, mas você falou, então a pessoa está sentindo. Não, é ciência, gente. É ciência. Inclusive há uma série de equipamentos que mensuram o quanto energético que a essência vibracional possui, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a bioeletrografia. Eu sou expertise, eu tenho um título de expertise com relação a isso, porque, como todo cientista, a gente quer estudar primeiro para ver se tem veracidade aquilo que, né, a técnica patrocina. E aí, há muitos anos atrás, eu fui estudar essa técnica de uma forma bem assertiva com um professor que já faleceu, né, o professor Milhomens, que foi o pioneiro nessa área da bioeletrografia aqui no Brasil. Tem vários títulos, você pode consultar aí na internet. E aí eu tive o prazer de ficar assim fins de semanas inteiros com o professor, né? Eu e ele num treinamento intensivo onde eu me tornei expertise nisso, tanto na questão da interpretação da foto Kirlian, né? Desde o processo de tirar a foto até a revelar, até a interpretar, e também na questão dos medicamentos, dos florais, enfim. E isso realmente fez eu ter a credulidade que não se trata de uma sugestão cerebral, pelo contrário, é uma terapêutica que atinge um nível de harmonização emocional muitíssimo interessante, gente, mas de verdade. Então, em linhas gerais, é uma terapêutica que surgiu com Edouard Bach, né, na Inglaterra, onde esse médico, que já vinha fazendo uso da medicina, mas de uma forma descontente, começa a perceber que há um algo mais. Nesse interim todo, ele tem uma patologia, ele se afasta da medicina tradicional e vai viver num lugar isolado, onde era cercado de muita natureza e de muitas flores. E a partir daí, nesses seus passeios, ele começa a perceber e estudar, claro, de uma forma, acredito eu, hoje, com os meus conhecimentos, de uma maneira bastante intuitiva, né? Começou a observar o comportamento das flores, começou a observar os seus formatos, o seu aroma, e começou então a fazer uma correlação com o comportamento humano, com as emoções humanas. E a partir daí, ele começa então a fazer experimentações em si. Então, em dia que ele estava mais entristecido, ele se recordava daquela flor que tinha uma aparência mais entristecida, uma cor assim e tal. E aí começou então a fazer os testes, ok? E aí começa a surgir de uma forma, né, bem pioneira a terapêutica dos florais, que, como eu disse no início do vídeo, nada mais são do que as essências vibracionais constantes e constituintes daquela flor, que vão, de uma forma terapêutica, equilibrar as emoções que estão dissonantes no nosso corpo, ok? Então existe uma série, vou falar agora do sistema do Dr. Bach, né? Você sabe que existem agora inúmeros sistemas, florais da Amazônia, florais de Minas, florais do Alasca. Existe muito material por aí, claro, mas aqui especificamente a gente está falando dos florais de Bach. Então, existem vários métodos de extração, eu vou te pôr ao par. Existe um método que eles chamam da solarização. Então, se colhe a flor numa determinada estação do ano, num determinado horário, tem que ser de dia, e depois essa flor é colocada num jarro de água, com água mineral,
e recebe o sol, a energia solar. E depois de um determinado período, esse jarro é removido, né? É filtrado essa água e lá então existe a essência matriz daquela flor. Depois isso é recolhido e vai para os laboratórios, onde se é padronizado, é feita toda a técnica farmacêutica e nós chegamos à essência mãe daquela flor, que é o que você normalmente vê, né, que é aquele frasquinho, não que você vai tomar, mas é aquele frasquinho que as farmácias de manipulação compram para poder manipular o floral que o seu médico, o seu psicólogo, o seu terapeuta, alguém tenha prescrito para você, ou até mesmo um farmacêutico que tenha essa habilitação, né? No meu caso eu fiz esse trabalho de me aperfeiçoar na questão da terapia floral. Então vamos lá. Ou outro método que se tem, né, também é o método da fervura, onde eles pegam a planta, né, a parte florida, fervem nessa água mineral por um determinado período, depois procede a filtragem, daí a filtragem é recolhida essa solução matriz, que é levada ao laboratório, e aí tem o procedimento para chegar à solução estoque, que é aquela solução que que as farmácias, aliás, eu falo isso porque eu também sou farmacêutica e na minha farmácia eu também compro. Então, a partir daí, então, depois é manipulado. Muito bem. Nós usamos muito a questão ou do conhaque, que foi o que foi preconizado pelo Dr. Bach, que é o conhaque de maçã, em determinadas graduações alcoólicas, ou vinagre de maçã, ou em alguns casos a água. Então, isso é uma coisa simples. Mas como é que esses florais funcionam, gente? Né? Eles atuam no nosso campo vibracional. Veja, nós somos estrutura física, nós somos estrutura energética, nós somos estrutura emocional e nós somos estruturas espirituais. Existe uma energia vital que nos equaliza, que nos alinha, que mantém o nosso corpo vivo. Quando nós temos um problema emocional, por exemplo, você que está aí, você está com mágoa de alguém, né? Está ressentido, você achou que aquilo você não merecia, que era injusto, que não era desse jeito que a coisa aconteceu. E aí isso te gerou uma mágoa. Quando você pensa na pessoa, quando você pensa na situação, você tem um sentimento de mágoa. Isso está no seu campo energético, ok? Que se não é dissolvido, não é trabalhado, ele vem para o corpo físico. E aí ele somatiza uma patologia, ok? Isso é a psicossomática atuando sobre o corpo físico. Nesse interim, quando você tem um desequilíbrio emocional, no caso aí que eu estou te dando exemplo, a mágoa, a sua energia, o seu campo bioenergético, ele está vibrando nessa sintonia, certo? Tanto que você tem as sensações. Ora, aí é escolhido a essência vibracional, no caso o Willow, que é uma essência que vai harmonizar este sentimento que você está tendo, levando o organismo a uma hierarquização das emoções e um reequilíbrio dessa vibração, gente, tá? Isso não é um papo esotérico, pelo contrário, é um papo científico. Existe como mensurar a energia do floral através do equipamento, existe como mensurar a energia da pessoa antes de administrar a medicação e existe como mensurar a energia da pessoa após a medicação, tá? Eu em consultório com meus pacientes ou quando eu estou dando aula para os meus alunos, porque eu já formei um monte de aluno na questão da terapia floral, eu uso muito, né? Eu fotografo o paciente antes, eu fotografo a essência, eu fotografo depois e dou um acompanhamento para essa situação. E nós vamos vendo a melhora gradativa emocional daquele paciente e ele vai voltando para o seu equilíbrio. Uma das perguntas que normalmente os alunos me fazem é: professora, mas o floral muda a personalidade? Não, gente, o floral não muda a personalidade. Quem você é continua sendo, né? Se você é um ranzinza magoado,
você vai tomar o Willow e vai continuar sendo um ranzinza, agora não magoado. Se você é uma pessoa déspota e que está magoado, você vai voltar a ser o seu déspota, mas não mais magoado, né? É assim que o floral ele vai interagindo com o teu campo emocional. Lembrando você, gente, que as emoções, elas não acontecem no coração, né? Quando eu também levo essa informação, tanto para os pacientes quanto para os alunos, eles dão risada e falam, mas como, professora, ou como não está no coração? Não, as nossas emoções estão no nosso límbico. É uma área no cérebro que é responsável pelas nossas emoções, gente, né? O coração, como o corpo todo, ele sente a energia que nós temos como nomenclatura tal emoção, correto? Então, acontece lá, lógico, você passa por uma determinada situação, né? Interpreta aquela situação de acordo com o teu mapa de mundo, aí já tá falando a questão da PNL, né? O teu mapa de mundo, você interpreta aquela realidade, você sente aquela realidade é introjectada no teu ser e começa então a produção da tua farmácia interna. A neuroquímica cerebral começa a ser produzida, causando uma sensação no corpo e produzindo um comportamento. Então, a partir de aí, você está magoado, mas ela começou lá em cima no sistema límbico, gente. E aonde, né, nós podemos sim atuar, em fazer o caminho reverso. Então eu uso a essência vibracional correlacionada à mágoa, mas eu vou junto com o paciente ressignificar essa interpretação que ele teve dessa outra realidade que ele viveu. Isso são técnicas de PNL que eu uso muito associada à terapia floral, gente, né? Então, é muito interessante. Os florais, pessoal, eles não precisam necessariamente serem tomados, né? Não existe só uma via de administração. Existem inúmeras vias de administração. Existe a dérmica, você passa na pele, no caso dos bebezinhos, nas pessoas idosas, né? Existe nos pets, às vezes o teu pet você não quer dar ele não consegue tomar, você não vai dar numa solução de conhaque, né? Você dá, às vezes, num glóbulo, você dá, às vezes, na gotinha na comida, você faz um shampoo que tem o floral, né, para passar lá no pelinho, você tem às vezes, alguma aguinha de colônia, você pode vincular na aguinha de colônia e passar no seu pet, você pode usar na sua casa, ó, um spray, né, então eu consigo equalizar a casa, o ambiente, o consultório, a clínica, com a essência floral, gente. Né? Por quê? Porque você não precisa acreditar para ela fazer efeito. Ela vai fazer efeito, gente. Ela vai fazer efeito. Porque existe um sinergismo, existe uma sintonia vibracional, energética, mensurável, tá? Então, para você se recordar, é mensurável, não é esoterismo, não é nada disso. E aí, gente, claro, existem aí os grupos de florais. Então, tem o grupo de florais para os medos, o grupo de floral para as preocupações, o grupo de floral para os indecisos, certo? O grupo de floral para os depressivos. Então, para cada essência floral, nós temos a emoção correspondente, né? E também o caminho inverso. O que eu vou fazer para ressignificar essa emoção do meu paciente? O que está sendo muito comum agora na atualidade é a questão dos medos, né, pessoal? O medo, a apreensão, a ansiedade, a preocupação, a incerteza, todos esses sentimentos, eles estão sendo produzidos pelo seu corpo, né? Aquilo que você vê, aquilo que te contam, aquilo que você lê, tudo isso está sendo interpretado, volto a dizer, introjectado em você e fazendo com que você sinta e se comporte assim, né? Aí vem a teoria quântica, que eu gosto muito, eu sou seguidora, eu estudo muito, e diz, você vai atrair mais do mesmo.
Então eu estou com medo, então eu tive uma informação, vamos lá, o raciocínio, eu tive uma informação que me causou medo. Então, a partir daí eu introjetei essa ideia de medo, meu sistema límbico registrou, começou a produção das substâncias, da neuroquímica, a minha farmácia interna começou a trabalhar, produziu uma série de neuropeptídeos no meu corpo, eles caem na minha circulação e eu começo a ter as sensações daquele medo e começo a ter comportamentos de medo. Eu me torno uma pessoa medrosa, correto? Então, qual é o trabalho? Então, medo do quê? Primeira coisa, eu tive medo, eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo do cachorro. Eu não sei do que eu tenho medo. Então, vejam, nessas situações eu tenho 3 medos diferentes. Eu tenho medo de morrer, que é uma incerteza. Eu tenho medo do cachorro, que é um medo real, né? E eu tenho medo de não sei o que, mas eu tenho medo. Então, para essas 3 situações, nós temos essências florais diferentes, que vão elencar e harmonizar esse desequilíbrio emocional que essa pessoa está sentindo, gente. É assim que é o raciocínio, né? E também, claro, eu vou aplicar as ressignificações, toda outra ferramenta que eu tenho, em alguns momentos eu aplico até alguns exercícios de coaching, né? Porque eu preciso entender que crenças também estão mobilizando essa pessoa a acreditar que aquilo que ela viu é verdade. Que crenças que ela tem lá embaixo, de repente, de ingratidão, né? Ou de não perdão, que ela não está conseguindo entender que aquela situação que ela vivenciou e que causou mágoa nela, não é daquele jeito, que a pessoa, a outra pessoa não fez nada para ela, né? Ela que já tem uma crença limitante de não perdão, né, de culpa, ela é acionada essa crença e aí ela tem toda uma sensação orgânica no corpo, chamada incerteza, chamada medo, certo, gente? Então, esse é um raciocínio estratégico, onde você faz com efetividade o uso da terapia floral, certo? Não adianta muitas vezes você olhar ali no caderninho, né? Porque tem muito material hoje em dia, e a falar isso é isso, isso é isso, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo. Claro, gente, como é um sistema composto por 38 flores, embasadas nas emoções humanas, você vai ter todas, gente, né? Quem não sentiu raiva um dia, medo, aflição, angústia, incerteza, indecisão? Lógico, óbvio. Mas aí nós temos que entender, por isso que é legal ter a ajuda do profissional, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? De novo, qual é o mapa de mundo dela? Quais são as crenças que estão limitando ela neste momento? No que de fato ela acredita? Para que juntos com isso nós possamos gerenciar e equalizar o campo energético dela, o campo vibracional. E aí sim, claro, eu tenho uma efetividade terapêutica. Eu vou te dar mais um exemplo, né? Nós temos aí a essência, o Mimulus. O Mimulus é uma essência destinada a trabalhar pessoas com medos específicos, né? Então, medos específicos, eu uso o Mimulus, mas de nada vai adiantar se eu não trabalhar essa questão da pessoa com relação a esse medo. E aí sim, fazer o trabalho que a gente chama de digging. A gente vai cavando, cavando e vai procurando no psiquismo dessa pessoa, né, que informações que tem lá que trazem para ela ao menor estímulo essa aflição, né? Outro exemplo que eu vou te dar, o Rescue Remedy, ou Rescue Remedy, que é composto por 5 essências vibracionais. Tem o Hipatins lá, tem o Red Chestnut, tem o Cherry Plum, e tem uma série de essências aí que juntas trabalham o trauma emocional. É um floral emergencial que a gente usa muito, né? Para situações extremas. Então eu fui assaltada agora, até eu equalizar todas essas emoções, eu tenho lá medo, aflição, angústia, impotência, impaciência, irritabilidade, ansiedade, tá tudo misturado, certo? Qual é o floral emergencial, pronto-socorro? É o Rescue. Ok, então eu administro as gotinhas,
né? Se for o caso, eu passo na pele, eu borrifo no ambiente, eu coloco em algum produto que a pessoa use, enfim. Eu faço essa equalização energética, legal, a pessoa vai se sentir bem, claro que ela vai se sentir bem, só que concordam comigo que o trauma que ela vivenciou não foi trabalhado, não foi dissolvido. Eu ajudei com o floral, eu equalizei, vamos dizer assim, né? Imagine as energias se equalizando e agora formando um único fluxo. Eu consegui fazer isso, tudo bem, só que a sensação e a informação do trauma voltam, existem, a pessoa fica pensando naquilo, a pessoa lembra daquilo, a pessoa traz a emoção, a pessoa sente no corpo, a pessoa traz o comportamento. Então eu preciso sim ter ferramentas, claro, junto com o floral, associado com o floral, para fazer o caminho reverso dessa pessoa. A desmagnetizar, a reprogramar, a desconstruir, a harmonizar o estímulo externo que ela teve, ok? É importante, gente, você que está aqui assistindo um vídeo de floral, entender a profundidade dessa terapêutica. É isso que eu ensino para os meus alunos, né? E depois que a gente termina a aula, eu brinco com eles e falo, a partir de agora, você se automedicaria? De jeito nenhum, né? Então, é isso que eu quero levar até você e mostrar que é possível a gente fazer trabalhos maravilhosos. Eu faço trabalhos maravilhosos com as essências florais, né? Não só na questão manipulando essas essências, porque eu sou farmacêutica academicamente, bioquímica, né? Formada em farmacologia, em farmacotécnica, em química farmacêutica, mas também no lado humanitário, no lado terapêutico, das terapias integrativas, associando coach, associando reprogramação mental, associando técnicas de hipnose, tudo isso, gente, para compor um tratamento e equalizar, sim, claro, o teu paciente que vem em busca de um reequilíbrio emocional e energético. E depois de tudo isso, como eu disse para você no vídeo, eu vou fazendo o acompanhamento dessa pessoa, né? Não é toma gotinha, tchau, vai embora, até um dia se quer, se Deus quiser. Não, a gente vai fazendo um crescente, um acompanhamento da evolução desse paciente, desse cliente, com relação a essa essência, né? Até que chega um momento que ele não precisa mais, lógico. Foi equalizado, foi resolvido e ele então passa a ter a sua bioenergia de uma outra maneira, estruturada. Ótimo, maravilha, é assim que funciona, gente. Então, é uma terapêutica fabulosa, fantástica, que desde o bebezinho, né, porque é muito comum às vezes, pessoal, também, tem alguns casos, vou relatar isso aí, os bebezinhos choram muito porque eles também têm medo, né? Às vezes você acha que é só fome. Não, eles têm medo, eles estão chegando num mundo novo, né? Eles estão chegando num movimento onde realmente eles precisam de apoio. Então, aonde vem esse apoio? A gente pode usar floral, tá bom, gente? Eu realmente, então, espero que esse vídeo tenha te elucidado, te ajudado, esclarecido. E se inscreva no canal, compartilhe essa ideia e nós nos vemos, então, nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Até mais.